Bem-vindos ao canal Mãos de Fado, aqui é o Fred e eu hoje trouxe para vocês esta linda capa de almofada feita com fio náutico Caravela da Têxtil Piratininga. Eu estou completamente encantado por essa peça, sério, eu falo isso sempre, mas essa me deixou impressionado com o resultado que eu tive. Olha só, eu fiz esse trabalhado xadrez na frente, né? E aqui atrás a gente fez o crochê filé como opção, mas você pode trabalhar o mesmo modelo que você fez aqui na frente, atrás também, tá? Utilizamos 840 gramas para fazer cada peça. Ficou medindo 45 por 45, tá? Esse é o cappuccino, esse é o azul índigo, e olha também que perfeito que ficou esta cor. Aqui também eu fiz o crochê filé no verso, né? Que fica lindo. Se fosse só assim já seria linda. Mas olha só essa trama xadrez que a gente fez. Não é difícil, tá? Você olhando assim parece que é difícil. Você consegue sim. É só acompanhar o passo a passo. Beleza? Então vamos para a nossa lista de material e seguindo o passo a passo. E para essa peça nós vamos utilizar o fio Caravela, que é o fio náutico da Têxtil Piratininga, na cor Cappuccino. Vamos utilizar a agulha número 6, a tesoura e também o fogo ou isqueiro aí para arrematar, porque o fio é 100% poliéster e fio poliéster a gente precisa do fogo para queimar as pontinhas assim que a gente arremata, ok? Vamos lá? Nós vamos iniciar fazendo aqui o nosso nozinho. Fazendo aqui o nosso nozinho, a laçadinha inicial, né? E vamos fazer 44 correntinhas. Na verdade, serão 45, porque nós faremos 44 e a 45ª será a correntinha para a gente virar, né? Para voltar. Então, vamos lá, 45 correntinhas. E tentamos manter essas correntinhas com a mesma tensão, tá? Não aperte muito, nem deixe muito folgado, porque isso vai influenciar no começo, na largura, né, da sua peça. Se você fizer com uma tensão muito forte, apertar muito, sua peça pode ficar com a lateral mais apertada do que o restante do trabalho. Então, mantenham cuidado nessas correntinhas iniciais. Serão 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41, 42, 43, 44 e mais uma para a gente poder subir a próxima carreira. Fizemos 45 correntinhas. Vou vir aqui, ó, pula essa, claro, essa que eu acabei de fazer e vem na 44ª e faz pontos baixos. Então, eu vou voltar aqui nessa carreira fazendo pontos baixos. Então, é uma carreira toda de pontos baixos. Serão 44 ao final dessa carreira. Então, chegando ali, retornamos para continuar. Estamos chegando aqui no final. Ó, faremos mais 1 e 2. O último ponto baixo e completamos essa carreira com 44 pontos baixos. Fizemos aqui então a nossa correntinha. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer mais 2 voltas de pontos baixos assim. Só que, pessoal, no trabalho inteiro agora, onde for pontos baixos, nós vamos pegar sempre só na alcinha de trás. Tá vendo aqui que nós, em cada ponto, nós temos 2 alcinhas? Então, nós só vamos utilizar esta alcinha de trás, ó. Esta, tá? Para que a gente deixe esse relevo aqui e comece a construir o nosso desenho, né? No nosso trabalho. Vamos lá, então. Vamos por mais 2 carreiras, pegando, ó, só na alcinha de trás e fazendo 2 carreiras de pontos baixos. Mais 2, né?
Ó, estamos chegando aqui no final da nossa carreira, na segunda carreira de pontos baixos. Mais uma correntinha, viro o meu trabalho e recomeço fazendo mais uma carreira de pontos baixos. Então, serão, para iniciar o nosso trabalho, a carreira de correntinhas e mais 3 carreiras de pontos baixos, pegando sempre na alcinha de trás, ok? Então, chegamos aqui ao final, ó, da nossa terceira carreira de pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Não esquece do último, tá, gente? E se for preciso, você conta, porque eu preciso ter 44 pontos em cada carreira. Faço a minha correntinha para virar o trabalho. E a partir de agora, pessoal, sempre nós precisaremos fazer 2 pontos baixos antes e 2 pontos baixos no final de cada carreira. Então, a partir de agora, sempre comece fazendo 2 pontos baixos no começo, 2 pontos baixos no final e todos eles pegando na alcinha de trás, tá? Porque vamos trabalhar o nosso relevo. Comece a carreira fazendo 2 pontos baixos pegando na alcinha de trás. E pegando na alcinha de trás, sempre nós vamos deixar, ó, sobressair sempre uma alcinha na carreira anterior, ó. E é nela que a gente vai trabalhar agora o nosso relevo em pontos altos. Fez os seus 2 pontos baixos iniciais, laça a linha na agulha para buscar um ponto alto lá no relevo da carreira anterior, ó. Lá naquele relevo anterior. Então, pulo o primeiro, pulo o segundo. No terceiro, eu busco, ó, esta alcinha, fazendo um ponto alto. Laço puxa e laço conclui o nosso ponto alto. No próximo será um ponto baixo, porém eu não faço nesse, ó, que ele já é representado por esse ponto alto. Pulo esse e faço um ponto baixo no próximo, sempre pegando na alcinha de trás. Fez um ponto baixo? Laça a linha na agulha de novo para fazer o segundo ponto alto em relevo. Só que eu não vou buscar no próximo, vou pular esse próximo porque eu fiz lá em cima. Então eu venho no segundo, ó. Busco, faço um ponto alto, busco, faço um ponto alto em relevo. Pulo aqui de trás ao próximo ponto baixo e faço um ponto baixo no sequente. Tá vendo que eu faço um alto, um baixo, um alto, um baixo? Agora o último alto dessa sequência, pulando no segundo, faço um ponto alto em relevo, ok? Então eu fiz os meus 3 pontos altos em relevo, venho aqui agora, faço uma sequência de, ó, pulo o daqui de trás, faço uma sequência de 5 pontos baixos, sempre pegando na alça de trás. Então 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz os meus 5 pontos baixos, eu volto a fazer o relevo, igualzinho eu fiz aqui, ó. Então, vamos lá. Laça a linha na agulha, vai lá, ó. Qual que é? É o que é o próximo. O próximo seria esse, certo? Então, descendo reto, é aquele ali de baixo. Então, faço um ponto alto em relevo, faço um ponto baixo, um ponto alto em relevo, sempre pulando, tá? E pula dali de trás, faz um ponto baixo, mais um, o terceiro, faz um ponto alto em relevo. Então, fica 3 pontos altos em relevo separados por um ponto baixo lá em cima. Uma sequência de novo de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Para ficar claro, pessoal, onde eu fiz esse ponto alto aqui, eu não faço ponto baixo aqui atrás, porque senão vai acumular ponto aqui, certo? Esse ponto aqui, ó, equivale ao ponto que eu fiz aqui embaixo, que é o ponto alto. Então, se eu fiz um ponto alto lá embaixo, eu não faço aqui atrás o ponto baixo, tá? Que vai dar certinho, ok? Então, fiz 5 pontos baixos, chego de novo na hora de fazer, buscando lá embaixo, o ponto alto em relevo. Pulo um, vem no próximo.
faço um ponto baixo no próximo e no próximo, mais o terceiro ponto alto em relevo, pegando lá embaixo, ok? Faço uma sequência, ó, pulo esse que tá aqui imediatamente atrás, e uma sequência de 5 pontos baixos. 3, 4, deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, falta mais um, 5. E volto para a sequência de 3 pontos altos em relevo. 1, pula um, faz um ponto baixo. Próximo ponto baixo. E faço uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E lembra que eu falei que no início e no final de toda a carreira tem 2 pontos baixos. Então, eu concluo fazendo mais 2 pontos baixos. Então, pessoal, aqui no final, ficamos com 7 pontos baixos, mas é porque somente 5 que vão representar o meu motivo. Os 2 últimos são as laterais, tá? Então, tem 2 aqui no começo e 2 aqui na lateral. Quando a gente começar a trabalhar o motivo aqui na vertical, no cantinho, vocês vão ver que eu vou precisar de 2 pontos iniciais aqui, tá? Então, viramos uma correntinha para virar e o nosso avesso é sempre 44 pontos baixos. Então, toda vez que eu falar foi pro avesso, já sabe que você tem que fazer sempre 44 pontos baixos, pegando na alcinha de trás, tá? Então, todo o avesso nosso aqui nessa parte da frente da almofada será assim. Virou, você já sabe que você tem que fazer 44 pontos baixos pegando na alcinha de trás no avesso, certo? Fiz a correntinha para virar para o direito, estamos aqui novamente no direito. Sempre começo fazendo 2 pontos baixos, pegando na alcinha de trás. E agora, pessoal, aqui, ó, eu busco o ponto alto em relevo dentro do ponto alto em relevo da carreira anterior. Lá essa linha na agulha, vai lá dentro dele, ó, aqui por baixo, ó, e busca o fio fazendo seu ponto alto em relevo. Continua fazendo um ponto de separação entre eles, um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Laça, vai lá de novo, lá embaixo, e busca fazendo um ponto alto. Um ponto baixo, laça, vai lá embaixo, fazendo o seu ponto alto. Não faz esse ponto alto apertado para não puxar a sua peça e ficar torto o seu trabalho. Volta fazendo uma sequência de 5 pontos baixos. 3, 4 e 5. Fez 5 pontos baixos. Ó, tá ficando assim. Tá vendo? O motivo na vertical e o motivo na horizontal. Então, volta fazendo lá, ó, buscando o seu ponto alto em relevo, lá no ponto alto em relevo anterior que você fez. Separam eles aqui, separe eles por um ponto baixo. Continue fazendo o segundo. E faça o seu terceiro. Entenderam, gente? Então, fez os 3 pontos altos em relevo, faça uma sequência de 5 pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás. Vou mostrar para vocês como tá ficando. Assim. Ó. 3 pontos altos em relevo, 5 pontos baixos. 3 pontos altos em relevo separados por pontos baixos e 5 pontos baixos, certo? Então, nós vamos concluir essa carreira, fazer o nosso avesso, que são 44 pontos baixos, e voltar aqui para iniciarmos a próxima carreira. Iniciamos aqui mais uma volta, mais uma carreira, fazendo os meus 2 pontos baixos iniciais. Olha, essa é a terceira carreira e última nessa sequência de motivos, tá? Porque na próxima nós vamos fazer o que era vertical vai virar horizontal e o que era horizontal vai ficar vertical. Então, eu fiz meus 2 pontos iniciais, laço a linha na agulha, vou lá no ponto alto da carreira anterior, ó, e busco fazendo novamente a mesma sequência. Faz um ponto alto em relevo, vem no próximo, faz um ponto baixo, no próximo, ponto alto em relevo buscando lá embaixo, no próximo, um ponto baixo.
um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. E faz o terceiro ponto alto em relevo. Então, quando eu tenho 3 pontos, 3 carreiras com pontos altos em relevo, eu já concluo esse motivo na vertical, tá? Então, na próxima, a gente já vai mudar. Então, faz a nossa sequência aqui de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Continuo agora fazendo os pontos altos em relevo. 1. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto alto em relevo. E no próximo, ponto baixo. E no próximo, terceiro ponto alto em relevo. E volta a sua sequência de 5 pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Certo, gente? Então, vamos concluir essa carreira aqui dessa maneira, está ficando assim, tá? E aí, vamos fazer o avesso com as 44 pontos baixos pegando por trás, e a gente retorna para recomeçar aqui os motivos. Então, chegamos aqui no direito, então vamos mudar a nossa ordem aqui. É do mesmo jeito que a gente vem fazendo, porém, onde era horizontal vai virar vertical e onde era vertical vai virar horizontal, tá? Olha como tá bonito isso. Aí a gente começa sempre com os 2 pontos baixos. Isso não muda, tá bom? Então, eu venho aqui e vejo onde era vertical, eu não vou fazer mais relevo. Então, eu venho e faço agora uma sequência de 5 pontos baixos. Fiz 2, mas eu preciso fazer mais 5, porque os 2 sempre vão ter. Então, 2, 3, 4 e 5. Então, acaba que eu fiquei com 7 pontos baixos aqui no começo, igual eu venho ficando, ó, com 7 pontos baixos lá no final das anteriores. Então, o motivo aqui onde termina com o horizontal, ele fica com 7 pontos baixos mesmo, e aqui vai fazer a mesma coisa. Tá, fiz essa sequência de pontos baixos, então eu já venho onde era horizontal, eu vou fazer ficar vertical. Então, laça a linha na agulha, vai lá, ó, direto, puxa no próximo ponto, depois do ponto alto em relevo, ó, no próxima alcinha, eu já busco fazendo um ponto alto em relevo, certo? No próximo, um ponto baixo. No próximo, lá embaixo, pulando um e vindo no próximo aqui, fazendo um ponto alto em relevo. Um ponto baixo. E termino fazendo o meu terceiro ponto alto em relevo ali, ó, bem pertinho do relevo da anterior, mas é do lado, não é em cima dele, tá? Fiquei com uma sequência de 3 pontos altos em relevo. Onde era em vertical, aqui em pezinho, vai ficar deitado. Então, uma sequência de 5 pontos baixos. Então, vocês já perceberam aí que é a mesma coisa. Sequência de 3 relevos altos, 3 pontos altos em relevo, e depois uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Volto a fazer agora a mesma coisa que eu fiz aqui. Laço a linha na agulha, busco lá na primeira alcinha da carreira anterior, fazendo um ponto alto. No próximo, um ponto baixo. No próximo, lá embaixo, fazendo um ponto alto em relevo. Próximo, um ponto baixo. E o próximo é o último ponto alto em relevo lá embaixo, fazendo a nossa sequência de 3 pontos altos em relevo. Assim. Tá? Agora uma sequência de 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Mais uma sequência de 3 pontos altos em relevo, separados por pontos baixos. Uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, para concluir, o nosso último motivo aqui anterior era horizontal, agora vai ficar vertical. Então, laço a linha na agulha, busco lá embaixo, do mesmo jeito que eu venho fazendo, ó. E faz a nossa última sequência de 3 pontos altos
em relevo separados por um ponto baixo. Fiz o segundo. E agora eu vou fazer o terceiro, ficando assim. E concluo a nossa carreira com os 2 últimos pontos baixos que eu sempre tenho no final de cada carreira. No início e no final. Faz a correntinha para voltar e ficamos assim, tá? Vamos fazer a nosso avesso e a gente volta aqui para recomeçar a próxima carreira. Fizemos a carreira do avesso e já voltamos aqui para a próxima. E aí nós vamos fazer os nossos 2 pontos iniciais, os pontos baixos, 1, 2, e fazer o que a gente sempre vem fazendo, ó. Se é horizontal, eu continuo fazendo horizontal aqui, por mais essa carreira e a próxima, né? Meus 5 horizontais. Chegou aqui na carreira, nos em relevo, laço a linha na agulha, pego lá embaixo, ó, por dentro do relevo anterior, fazendo outro ponto alto em relevo, separados por ponto baixo. Busca lá embaixo, faz o segundo, busca lá embaixo, faz o terceiro. E uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 3 pontos altos em relevo. Separados por um ponto baixo. E uma sequência de 5 pontos baixos. Entenderam a lógica, gente? Fala pra mim. Vocês vão falar aí, eu não vou escutar, né? Tem que comentar. Comenta pra mim. Olha só, tá vendo? Então eu vou fazer mais um avesso. Terminar essa carreira aqui, né? Fazer mais um avesso. Voltar fazendo mais uma carreira do direito, porque tem que ter 3, ó. 3 carreiras de pontos altos. Aqui eu tenho só 2. Então, vou fazer mais uma desse jeito e volto com vocês para a gente recomeçar de novo aqui como essa primeira carreira aqui de pontos altos em relevo. Para ficar assim, ó. Aqui, 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 tá? Fazendo esse cruzamento aqui do nosso xadrez. Olha só, gente, olha essa estrutura. Que coisa, eu sou apaixonado por esse trabalhado, por essa trama. Vamos lá, então. Então, agora... eu fiz a minha sequência, ó, com 3 pontos altos e eu volto a inverter. Então, aqui onde era horizontal vai virar vertical e aqui onde era vertical vai virar horizontal. Faço os meus 2 pontos baixos iniciais e já começo fazendo aqui o trabalhado na vertical. Laço a linha na agulha e busca lá, ó, na carreira anterior, o fio que está sobressaindo, sobressalente, e faz o seu ponto alto em relevo, depois um ponto baixo, o segundo ponto alto em relevo da mesma forma, um ponto baixo e o terceiro ponto alto em relevo, concluindo essa sequência de 3 pontos altos. Faço agora uma sequência de 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, sempre pegando no fio de trás, mais uma sequência de 3 pontos altos em relevo. Vamos buscar lá na carreira anterior. E quem tiver dúvidas nessa carreira, é só também voltar lá na primeira carreira onde a gente começou a trabalhar os relevos, tá? Terminou os 3, faz uma sequência de 5 pontos baixos. Ok, gente. Então, olha só. Presta atenção aqui no tio. A gente voltou, ó, a repetir estas carreiras iniciais, agora serão repetidas aqui, tá?
Nós vamos agora trabalhar, eu vou trabalhar daqui, você vai trabalhar daí, e a gente vai trabalhar isso por 7 motivos, as 7 sequências. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando eu tiver assim, ó, 1, 2, tá vendo? Essa aqui, essa sequência, esse quadradinho aqui, eu conto 1. 1, 2, 3, 4, tá? Quando eu fizer isso por 7 vezes, a gente vai retornar aqui para trabalharmos o verso e já o fechamento dessa capa de almofada. Porém, você pode fazer aí no tamanho que você preferir, tá? E retornar aqui também e pegar a aula na parte em que a gente volta fazendo o fechamento e a parte de trás da almofada, beleza? Sigam daí e a gente se encontra mais na frente. Chegamos aqui no final da nossa frente da capa de almofada. Olha só como eu disse para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 motivos aqui. Carreira de motivos, a gente chega no tamanho ideal. Vamos então começar e iniciar o nosso verso. Se você quiser fazer frente e verso da mesma maneira, faz outra parte dessa e aí você costura as laterais. Se você quiser, até por economizar fio e fazer o verso da maneira que eu vou ensinar, sigam dessa maneira, porque além de ser mais rápido, você vai economizar fio, certo? Então eu cheguei aqui, ó, na minha última carreira, fazendo esse motivo aqui no final, como eu venho em todas elas, terminei aqui com 5 pontos baixos pegando por trás, mais os 2 do final que sempre tem, certo? Então eu vou fazer uma correntinha e 2 correntinhas. E vou virar aqui o meu trabalho e vou iniciar a fazer a telinha, né? Eu chamo a telinha aqui de trás. Então nós vamos sempre pegar, pessoal, nesse fio aqui que tá sobressaindo, ó, das laterais. Então eu fiz 2 correntinhas, vou fazer aqui, ó, nesse fio, onde tem essa parte mais, ó, da carreira anterior, ó, tá vendo aqui? Essa alcinha, nela eu faço um ponto baixíssimo, certo? Para já construir a lateral, costurando aqui na lateral. Vou fazer uma correntinha, pular um ponto de base e só no fiozinho de trás aqui, ó, nesse que tá perto de você, no fiozinho de trás, não, perdão. E só no fiozinho da frente, agora nós vamos pegar nesse mais próximo da gente, ó. Tá vendo que tem 2? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vou pegar nesse de cá, tá? Então, vou fazer aqui quadradinhos, ó. Fiz uma correntinha, pula esse ponto, um ponto, no próximo faz um ponto alto. Então, vai ser a carreira toda assim, ó. Uma correntinha, laça a linha na agulha, pula um, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laça a linha na agulha, pula o próximo e no outro um ponto alto. Então nós vamos fazer, reparem vocês que nós já vamos fazer isso e automaticamente nós já vamos voltar o trabalho para o verso, ó. Já vai ficando aqui, ó, o copinho, que eu vou trazer todo ele assim, já costurando as laterais e voltar o verso já emendado. Então não vou precisar costurar um verso nessa almofada, porque assim que eu terminar ela já vai estar costurada, tá? Então, uma correntinha, pula um ponto de base, faz um ponto baixo. Eu vou fazer toda essa carreira e quando chegar ali no final a gente retorna para saber como prender e retornar fazendo a mesma coisa na próxima carreira, tá? Porque aqui o verso é todo assim, de quadradinhos e buraquinhos, tá bom? Ó. Então agora chegamos aqui, ó, estamos chegando ao final, pulando um ponto de base, fazendo um ponto alto. Vou fazer o meu último aqui no cantinho, certo? Fiz o meu último ponto alto aqui. E vou já prendê-lo. Lembra que eu prendi aqui o ponto alto na subida? Vou prender esse último aqui, ó. Vem aqui no próximo pontinho onde a gente tá, na próxima carreira, ó, nesta alcinha sobressalente, e nela você faz um ponto baixíssimo. Vira seu trabalho, porque nós vamos começar a próxima carreira aqui da volta, e eu já preciso também
costurar essa subida aqui, tá? Esse próximo ponto. Faço 2 correntinhas que vai representar um ponto alto aqui da lateral e vou vir na próxima, ó, naquele próximo pontinho sobressalente aqui, ó, e fazer um baixíssimo. Traz esse fio para cá. Venho nesse próximo ponto, ó, sobressalente da carreira anterior e faço um ponto baixíssimo para prender aqui na lateral. Faço uma correntinha e venho agora fazendo ponto alto em cima de ponto alto da carreira anterior. Ó, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, assim. Vou seguir toda a carreira até chegar lá no final dela. A gente vai voltar para você pegar o jeito aqui de costurar essa lateral. Mas é sempre assim. Fez um ponto alto, quando chegou lá na lateral, você costura com um baixíssimo. Faz mais 2 correntinhas e costura de novo para começar a próxima carreira, tá? Tá ficando assim, ó. Beleza? Estamos chegando aqui, ó, no final, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ó. E aí, gente, presta atenção. Eu já venho aqui, ó, na corrente, fiz a correntinha, já venho aqui no pontinho e faço baixíssimo. Faço 2 correntinhas, viro o seu trabalho. E aí você vai, ó, com um ponto baixíssimo, trazer esse fio aqui para a lateral. E onde que pega na lateral, tio Fred? Sempre aqui, ó. Nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesses que estão mais altos, tá vendo? Só para poder amarrar aqui a lateral. Amarrou a lateral, faz uma correntinha. Vem no próximo ponto alto. Faz ponto alto em cima de ponto alto. Correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Entenderam, gente? Vamos ver aqui como que tá ficando essa lateral, tá? Ó. Assim. Tá? Então você cola de cá e cola de lá. Olha que legal, gente. Tá ficando já, ó, a alcinha aqui, ó, de canguru. Presta atenção, vou fazer mais uma vez e depois a gente vai construir isso sozinho, ó. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, uma correntinha. Ainda tem ponto? Tem. Vai no próximo ponto, faz um ponto alto, uma correntinha e já vou grudar aqui na lateral, ó. E fecha com um ponto baixíssimo. Faz as 2 correntinhas para começar a próxima carreira, aí sim, vira o trabalho e vai costurar ele aqui no próximo pontinho da lateral. Costurou com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto. E assim você vai, gente, até chegar lá em cima. Quando estiver chegando lá no final da capa de almofada, a gente retorna para fazermos juntos as opções de fechamento, tá? Que você pode deixar aberto, pode fazer lacinho, pode costurar definitivamente, enfim. Você escolhe. Olha só que show que tá ficando. Então tá, então vamos juntos e a gente se encontra lá no final. Bom trabalho aí. Chegamos aqui no final das nossas carreiras da parte de trás. Na verdade, falta a última que nós vamos fazer juntos, né? Nós temos aqui até agora 21 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Isso. 21 carreiras e nós vamos fazer a 22ª juntos. Olha só. Cheguei aqui no final, venho fazendo como em todas as outras. Na alcinha aqui eu fecho com baixíssimo, faço 2 correntinhas. E agora viro o meu trabalho e vou pegar aqui no comecinho, ó, naquela alcinha que a gente começou a trabalhar, ou seja, na primeira correntinha, certo? Fiz um baixíssimo.
certo? E continuo o que a gente vem fazendo. Correntinha e ponto alto, tá? No mesmo jeito, ó. Ponto alto em cima de ponto de base. Correntinha. Ponto alto em cima de ponto de base, correntinha. Tá? Então, no final ali, a gente retorna para arrematar. Arrematar não, para concluir e fazer o fechamento da capa, beleza? Chegando aqui no final, faz seu último ponto aqui, correntinha, e vai vir aqui, agora vem direto no último, pode até pegar as duas alcinhas da correntinha para ficar mais firme aqui, tá, gente? Beleza? Beleza. Fechamos o nosso trabalho com as 22 carreiras aqui no verso, e fica lindo, né? Olha. Olha isso, Brasil. Então, fechamos aqui com o nosso baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha. Você vai virar o seu trabalho e na parte superior aqui agora, né, nós vamos fazer o fechamento. Como que a gente faz esse fechamento? Você vai pegar, vamos olhar aqui direitinho. Tá vendo que aqui os pontos onde a gente terminou tem esses dois pontinhos, né? Ó, esse e esse. Você vai sempre pegar nesse mais de fora aqui, ó. E aqui na carreira de correntinhas, a gente também vai pegar só nessa alcinha que tá mais próxima dele, ó. Então, nós pegaremos nesses dois fios aqui, ó, tá? Esse com esse com esse com esse, tá? Então, e vamos pegar esses fios fazendo baixíssimos. Você vai pegar aqui, ó, o primeiro que tá escondidinho aqui, com o primeiro. Acheita, puxa esse fio pro seu ponto ficar direitinho. O primeiro com o primeiro. Fez um baixíssimo? Vem aqui no segundo, que tá aqui escondidinho, com o segundo. Faz um baixíssimo. Terceiro, com o terceiro, faz um baixíssimo. Quarto com quarto, e vai fazendo pontos baixíssimos. Aí é que tá. Você vai deixar lá no final um espaço a mais ou menos de 10 centímetros e tal, aberto, para você colocar o seu enchimento. Olha só, você vai fazendo isso daqui e vai fechando, ó. Tá vendo? Nós vamos fazendo baixíssimo. Eu deixo aqui um palmo, ó, no final. Você vai trabalhar pontos baixíssimos até aqui. Eu vou mostrar com vocês. Ou até mais, né? Até a metade aqui, ó. E deixa um espaço para você colocar o seu enchimento. Se você já quiser colocar o enchimento e fechar aqui, também você já fecha de uma maneira definitiva, ou chega aqui no final, você só laça e deixa o fio para você abrir se quiser lavar posteriormente, tá? Mas vamos construindo esse fechamento aqui até a metade, e ali a gente decide como vai ser. No caso, eu já sei que eu vou fechar, mas você vai decidir se você vai deixar aberto, se você vai fazer lacinho, se você vai costurar, tá bom? Ó, tá vendo que a gente fez até aqui o meio? Isso fica aqui a seu critério, deixar essa parte aberta e depois costurar a mão aqui, ou puxando a linha aqui uma por uma. Você pode deixar toda aberta aqui, como eu disse. Eu, no caso, como eu tenho um enchimento grande, eu vou abrir aqui, vou colocar esse enchimento. E eu não tenho intenção de ficar lavando, tirando para lavar, vou deixar aqui fixa. Eu vou fazer, ó, vou colocar, não sei se vai dar para ver direito aí para vocês, ó, mas eu vou colocar o enchimento e já fechar definitivo, com pontos baixíssimos, tá? Ai, tá ficando muito lindo isso, Brasil! Importante para a almofada ficar bonitinha é você encaixar, ó, cantinho com cantinho. Ó. Pega o cantinho do enchimento, vai lá no cantinho da capa. Pega o cantinho do enchimento, vai lá no cantinho da capa, segura junto, ó, e dá aquela puxadinha maneira. Ó, termina, ó, tá vendo que ele abriu todo aqui, baixíssimo? E eu vou costurar
o meu enchimento aqui. Tá vendo? Coloquei toda aqui. E agora, ó, como abriu um pouco, certo? Eu vou... Empurra um pouquinho esse enchimento pra lá. Pra sobrar espaço aqui pra você costurar. Ó. Junta fio com fio aqui, ó. Frente com verso. E vai pegando os fios e fazendo baixíssimo. Assim. Vai pegando fio com fio e costurando, fazendo baixíssimo. E vai assim até o final. Vou continuar aqui, vocês continuem daí e a gente se encontra para arrematarmos. Ó. Então, chegando aqui no final, a gente vai pegar aqui o último. Oi, oi, oi. E vamos fazer um baixíssimo. Vamos, ó. Eu vou cortar a linha. Cortar a linha. Sempre que cortou, você queima as duas pontinhas, tá, gente? Tanto a que vai ficar no novelo, quanto a que você ainda tá trabalhando, para não puxar e não desfiar, tá bom? Vou puxar o meu fio aqui, ó. E agora a gente faz um arremate para esconder esses dois fiozinhos, tanto do começo quanto do final, tá? Você pode fazer um nozinho aqui e escondê-los. Só que esse nó tem que ficar escondidinho, bonitinho, tá, gente? E puxar esse fio aqui pra dentro também dos pontos, ó. Eu tô puxando pra lá. Pegando essas duas alcinhas, ó. Puxando pra cá. Puxando pra lá. Você também pode fazer isso com auxílio da agulha de tapeçaria, tá bom? Puxando pra cá. Dessa maneira. A gente vai fazer o seguinte, quando ele estiver aqui no avesso... Quando ele estiver aqui no avesso... Você puxa ele, ó, por mais alguns pontinhos, alguns pontos aqui pra dentro do trabalho, ó. Pra dentro do trabalho. Cá nesses pontos aqui do avesso. Tá? E pode levá-lo aqui, ele lá pra trás, ó. E vai levando ele lá pra baixo pra esconder. Quando chegar aqui no avesso, você vira um pouquinho o seu trabalho aqui, corta ele. Aqui você queima e já queima colando ele aqui no avesso, ó. Queima, deixa ele esquentar. Com o próprio isqueiro, ó, você encosta ele lá no avesso, ele vai colar. E pronto, virou o trabalho, tá escondidinho lá embaixo, ó. Viu? Faz a mesma coisa com esse fiozinho de cá, só que a gente pode puxar aqui pra lateral, ou já trazê-lo aqui, ó, já direto pro avesso, tá? Pega aqui os fios do final do trabalho, ó, e vai puxando ele pra cá. Escondendo. E ajeita esse cantinho do seu trabalho aqui pra ele ficar bonitinho, tá? Quero nada feio. Trouxe lá pra baixo, ó. Faz a mesma coisa. Corta aqui, deixa um pouco pra você queimar, tá? Cortou, queimou, deixou juntar aqui um pouquinho, ó. E cola ele aqui embaixo, do avesso. Com o próprio isqueiro, você segura ele ali do avesso, tá? E virou o seu trabalho e temos uma peça arrematada. Nesse caso, a gente não vai... Vou lavar ela assim, né? Sem descosturar. Mas você pode deixar aí com a fitinha, até mesmo se você fizer para vender só a capa, você costura aqui uma fitinha à mão.
certo? Ajeita o seu enchimento, faz essa almofada ficar bonita, direitinho, ó. Vou mostrar ela mais de longe para vocês terem noção de como ficou linda. Olha isso, Brasil! Que coisa maravilhosa, gente. Eu sou de achar bonitas as peças quando termino de fazer, mas essa daqui, vou falar um negócio, eu estou apaixonado por essa peça. Vou dizer não, olha isso. Olha esse fio, olha esse acabamento, olha esse brilho. Caramba, muito linda. Vou mostrar aqui para vocês. Ah, gente, foram gastos 840 gramas do fio náutico Caravela, da Têxtil Piratininga. E olha esta outra cor. Olha isso neste azul. Como ficou linda também. Imagina só a combinação que você pode fazer aí no seu sofá, na sua poltrona. Olha essa imagem. Para tudo, Brasil! Ficou medindo 45 por 45, tá? Então, se você ficou comigo aqui até agora, confira aí se já é inscrito no canal, não paga nada para isso, deixa seu like que ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo para vocês, gratuito como a gente vem produzindo. Um beijo do tio Fred e a gente se encontra nas próximas videoaulas.